Olá pessoal, a gente vai para a correção do exercício aí da lista de exercícios 2, onde a primeira questão é: Demócrito em seus estudos formulou a primeira teoria atômica. Com base no que foi explicado, defina essa lei. Bom pessoal, para definir essa lei você pode colocar qualquer resposta, tá certo? Que seja coerente com a ideia que a gente viu no vídeo, na aula passada. Ou seja, ele formulou a ideia de haver um limite para a pequenez das partículas. Ele afirmava que elas se tornariam tão pequenas que não poderiam ser divididas. Chamou-se a essas partículas últimas de átomos. A palavra átomo é derivada do radical grego, que juntos significam que não se pode dividir. A questão 2. A questão 2 diz o seguinte: uma importante contribuição do modelo de Rutherford foi considerar o átomo constituído de elétrons mergulhados numa massa homogênea de carga positiva. Então a letra A é incorreta, porque segundo Rutherford, os elétrons apresentavam carga negativa. A letra B. A letra B diz que uma estrutura altamente compactada de prótons e elétrons, também é incorreta. A estrutura onde se encontravam os elétrons é a eletrosfera e era considerada vazia e não compactada. Letra C. Um núcleo de massa desprezível comparada com um núcleo de massa desprezível comparada com a massa do elétron. Também incorreta, tá? O núcleo continha praticamente toda a massa do átomo, segundo Rutherford. E letra D. Uma região central com carga negativa chamada núcleo. Bom, pessoal, essa letra D também é incorreta, tá? Porque o experimento de Rutherford permitiu concluir que a região central, o núcleo, possuía carga positiva, que é onde ficam os prótons. Hoje a gente sabe que é onde ficam os prótons, certo? Bom, e por último a letra E, né? Um núcleo muito pequeno de carga positiva cercada por elétrons. Essa é a resposta correta, né? A gente sabe que no núcleo se encontram os nêutrons e se encontram os prótons. Os nêutrons não possuem carga elétrica e os prótons possuem carga elétrica positiva. Questão 3. Relacione as características atômicas com os cientistas que as propôs. Então vamos aí. O primeiro é Dalton, né? O segundo Thomson e o terceiro Rutherford. Bom, o primeiro parênteses diz que o seu modelo atômico era semelhante a um pudim de passas. Essa característica aí, né, foi do modelo atômico proposto por Thomson. Seu modelo atômico era semelhante a uma bola de bilhar. Já esse modelo atômico aí foi proposto por Dalton. Então a gente coloca um umzinho aí em algarismo romano, tá? Criou um modelo para o átomo semelhante ao sistema solar. Aí é Rutherford, tá certo? E criou um modelo para o átomo semelhante ao sistema solar. Beleza? Então ficou 2, 1, 3, certo? Questão 4. A questão 4 diz que o átomo de Rutherford, né, 1911, foi comparado ao sistema planetário. O núcleo atômico representa o Sol e a eletrosfera os planetas. A eletrosfera é a região do átomo que... Aí vem as alternativas aí, né? A eletrosfera é a região do átomo que... Eu vou pela letra B, tá? Contém as partículas de carga elétrica positiva. A gente sabe que é incorreta porque as partículas presentes na eletrosfera possuem carga elétrica, né, negativa e não positiva.
A eletrosfera, pessoal, aí de acordo com a letra C, né? Ela contém nêutrons? Não, a eletrosfera não contém nêutrons. Isso a gente sabe também, que a eletrosfera só possui os elétrons. Letra D, concentra praticamente toda a massa do átomo. Também é incorreta. A região central do átomo, o núcleo, esse sim é que contém praticamente toda a massa do átomo. E letra E, contém prótons e nêutrons. Também incorreta, tá? A eletrosfera comporta apenas, como já foi dito, partículas de carga negativa, que são os elétrons. Portanto, pessoal, a alternativa correta é a alternativa A, contém as partículas de carga elétrica negativa. Quinta questão. Qual cientista propôs o primeiro modelo atômico moderno que ficou conhecido como bola de bilhar? Bom, essa é fácil, né? Não foi Isaac Newton, tá certo? Demócrito também não, né? E com certeza John Dalton, tá? Rutherford também não foi ele. Beleza, letra C é a resposta correta, certo, pessoal? Bom, continuando aí, vamos para a questão 6. Na questão 6, a gente tem aí o átomo de Rutherford foi comparado ao sistema planetário. No núcleo fica o Sol e na eletrosfera os planetas. Eletrosfera é a região do átomo que? Então, mais uma pergunta relacionada com a eletrosfera. E a gente tem aí as afirmativas, né? Letra A, bem parecida, né? Até algumas pessoas mandaram no zap que era uma questão repetida e realmente, né? É praticamente a mesma, se não a mesma, aí só mudou um pouco o enunciado da questão, né? Que mudou um pouquinho, mas tá, a resposta correta realmente é a letra A, tá? Contém as partículas de carga elétrica negativa. Então o que mudou aí nessa questão foi só o enunciado, beleza? Também o fato, né? Foi só um enunciado mesmo, beleza? Então vamos lá para a questão 7. A experiência de Rutherford permitiu evidenciar que o modelo de Thomson estava correto. Comente. Não foi a experiência de Rutherford que permitiu evidenciar que o modelo de Thomson estava correto. Não. A experiência de Rutherford, ela evidenciou que o modelo de Thomson estava incorreto, certo? Pois o resultado indicou que o átomo apresenta mais espaços vazios do que preenchidos. Ok? Questão 8. Em relação ao modelo atômico de Rutherford, julgue os itens a seguir como verdadeiros ou falsos. Aí a gente tem os itens, né? A. Modelo de Rutherford baseia-se em experimentos com eletrólise de soluções de sais de ouro. Falso, né, pessoal? O modelo atômico de Rutherford baseia-se em experimentos de bombardeio de finas lâminas de um metal por partículas alfa, né? E letra B. Ele apresenta a matéria constituída por elétrons em contato direto com os prótons. Falso também. Segundo o modelo atômico de Rutherford, os elétrons estão na região periférica do átomo, na eletrosfera. E C aí, né? O modelo foi elaborado a partir de experimentos em que uma fina lâmina de ouro é bombardeada por partículas alfa. Sim, verdadeiro, tá? E letra D. Segundo esse modelo, só é permitido ao elétron ocupar níveis energéticos nos quais ele se apresenta com valores de energia múltiplos inteiros de um fóton. Tá, pessoal? Então aí também é falso. Essa proposição foi feita não por Rutherford e sim por Bohr, tá certo? E o último aí, né? Esse modelo é semelhante a um sistema planetário em que os elétrons distribuem-se ao redor do núcleo, assim como os planetas em torno do Sol. Verdadeiro, tá? Tanto é que é conhecido, né, como um sistema planetário. Beleza? Então vamos aí para a questão 9.
Na questão 9, o modelo atômico responsável por centralizar a carga elétrica positiva dos átomos em uma porção reduzida de espaço conhecida como núcleo atômico foi proposta por... Aí a gente tem, né, os nossos cientistas, pesquisadores, né, Ernest Rutherford, J.J. Thomson, John Dalton, né, Niels Bohr, o Erwin Schrödinger, é um nomezinho complicado de se falar, tá? E a resposta correta aí é a letra A, foi proposta por Ernest Rutherford, no qual a ideia de que os núcleos atômicos eram pequenas regiões centrais dos átomos extremamente densas e de carga elétrica positiva. E o seu modelo era conhecido como modelo nuclear, tá? Bom, vamos lá. Questão 10. De acordo com a teoria atômica de Dalton, assinale a alternativa correta. Aí a gente tem as alternativas, tá certo? Já até marquei a alternativa correta. A alternativa correta é a alternativa C, tá? Na qual os átomos de elementos diferentes possuíam diferentes massas e propriedades, tá, pessoal? Então, para a gente ter uma noção melhor dessa questão, a gente tem que entender que, na verdade, tem que se atentar que o modelo citado é o de Dalton, né, de John Dalton, e trata-se do modelo bola de bilhar, né, no qual o átomo é uma estrutura maciça, né, e Dalton acreditava que os átomos eram constituídos de uma partícula esférica indivisível e que elementos seriam constituídos de átomos com a mesma massa e propriedades que essa massa, e propriedades seriam diferentes, tá, para elementos diferentes, tá certo? Então, dessa forma, John Dalton, ele não previa e não tinha conhecimento nenhum, tá certo, de partículas subatômicas como os nêutrons, os prótons e elétrons. Bom, com isso, né, a única alternativa que vai de acordo com o pensamento de John Dalton é a letra C, de que os átomos de elementos diferentes possuíam diferentes massas e propriedades, ok? Por último aí, a questão 11, né? Considere as seguintes afirmativas sobre o modelo atômico de Rutherford. Volto novamente para o modelo atômico de Rutherford. Aí a gente tem as afirmativas, na qual o modelo atômico de Rutherford é também conhecido como modelo planetário do átomo, tá? A 2. No modelo atômico, considera-se que elétrons de carga negativa circundam em órbitas ao redor de um núcleo, tá? E 3. Segundo Rutherford, a eletrosfera, local onde se encontram os elétrons, possui um diâmetro menor que o núcleo atômico. Então, na verdade, pessoal, aí a gente tem uma afirmativa incorreta, né? A eletrosfera não tem um diâmetro menor que o núcleo, e a primeira e a segunda afirmativa estão corretas, né? E a quarta, que diz que na proposição do seu modelo atômico, Rutherford se baseou num experimento em que uma lâmina de ouro foi bombardeada por partículas alfa, está correta. Então, a afirmativa correta, né, na verdade, as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. Então, somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. Na verdade, somente a afirmativa 3 é falsa, né, pessoal? Rutherford, ele só para fechar aqui, tá, pessoal, a correção do exercício, Rutherford queria provar que o modelo de Thomson estava correto. Ele não queria, né, contrariar o modelo de Thomson. Para isso, ele realizou um experimento onde ele bombardeava uma folha de ouro de espessura muito fina, isso foi mostrado na aula passada, com radiação proveniente do núcleo radioativo do polônio. Ele acreditava que as cargas dos átomos estariam distribuídas uniformemente pela esfera e, por isso, não existiria regiões com concentração de carga negativa ou positiva.
Bom, desta forma, esperava que as partículas alfas emitidas pelo polônio atravessassem a folha de ouro com ou nenhuma, né, um desvio muito pequeno. Mas, por espanto, né, do Rutherford, um pequeno número de partículas alfa disparadas contra a lâmina de ouro começaram a sofrer desvios, provando assim a existência, pessoal, de uma região com mais densidade de cargas positivas e outra com cargas negativas. E o modelo proposto por Rutherford passa a apresentar uma região de cargas positivas, chamada de núcleo, e uma região com cargas negativas, que ele chamou de eletrosfera, que apresenta uma área muito maior do que o núcleo. Rutherford também atribuiu ao seu modelo uma movimentação dos elétrons ao redor do núcleo, na forma de orbitais, né, que vocês devem ter estudado ano passado, sendo assim apelidado de modelo planetário, por se assemelhar muito ao sistema solar. Bom, pessoal, dito isso, nós chegamos à conclusão, né, de que, como eu já disse, né, a resposta aí para a questão é a letra D, né? E é isso, tá, pessoal? Se alguém ficou com alguma dúvida aí na resolução do exercício, pode perguntar no PV, tá certo? Então fica o vídeo aí à disposição de vocês para vocês fazerem a correção dos exercícios. Falou? Tá ok? E a gente continua com a nossa aulinha de Química. Até mais tarde.